Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Azari. Vou hoje te passar aí uma aula de juros, né? Uma ideia bem rápida para você fazer os exercícios, né? Não é difícil, é simples, né? E alguns pontos importantes sobre juros simples ou juro no singular, tanto faz. Beleza? Bem-vindo ao Matematicando com Azari. Vai deixando o like no vídeo aí, que é show, hein? Beleza? Então, vamos ao que interessa. Quando eu vou aprender juros simples, o que acontece? Nós temos primeiramente dominar os elementos, né? Por exemplo, né? Nós temos o elemento J. O elemento J para a gente vai ser os juros, obviamente. O elemento C vai representar o capital. O elemento I vai representar a taxa. E o elemento T vai representar o tempo ou o período. Ok? E também, né, o montante, que é esse M aí, ó. O M é de montante. Tranquilo? Então, olha só, o que eu tenho que saber de juros simples? Primeiramente, tem que saber o seguinte. Juros é o que vai incidir, né, o valor que vai ser cobrado em cima do saldo devedor. A gente só aplica juros em cima do que está sendo protelado para frente. Se eu pago uma parte hoje e uma parte o mês que vem, a única parte que tem juros é no saldo devedor, que ficou para o mês que vem. Isso tem que ficar bem claro em algumas questões. Beleza? Aí o juros simples, eu digo para os alunos que ele usa a taxa proporcional. O que é uma taxa proporcional? A taxa proporcional quer dizer o seguinte. O cara quer aplicar a taxa proporcional em juros compostos, aí acaba quebrando a cara, né? Taxa proporcional é o seguinte. Se eu te digo assim, está correndo aqui um juros de 2% ao mês. AM quer dizer ao mês. Aí eu pergunto, quanto seria essa taxa aqui se eu quisesse colocar essa taxa em ano? Eu quero passar para anos essa taxa aqui. Ó. Quanto seria por ano? Um ano não tem 12 meses? Então é só multiplicar a taxa por 12. Então no ano seria o quê? 24%. AA quer dizer ao ano, certo? Então seria só multiplicar por 12. Isso que é proporcional. Se o tempo, o prazo vai ser multiplicado por 12, a taxa também, certo? Eu tenho lá uma taxa de juros, professor, de 15% ao mês. Cartão de crédito, né? Cobra caro pra caramba. Eu queria colocar essa taxa aqui em dias. Aí se eu quero saber a taxa em dias aqui, né? Ó, passar para dia. O que acontece? Cada mês ele tem 30 dias para juros. Né? Não existe mês com 30, 31, 28, são 30 dias. Ok? É mês comercial. Eu só vou levar em conta o mês com 31, 30, 28 quando ele citar o mês. Né? Ele citou fevereiro, aí tudo bem, ele citou no problema. Agora não falou nada. Então a gente vai considerar o mês com 30 dias, chamado de mês comercial. Então, para eu passar uma taxa mensal para dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 30, porque um mês tem 30 dias, certo? Então, se eu pego 15 e divido por 30, vai dar meio, né? Vai dar 0,5% ao dia. Olha aí. Ó. Tranquilo? É isso que acontece com taxa proporcional. O que acontece com o tempo, acontece com a taxa. Certo? E isso só pode ser aplicado se for o quê? Juros simples. Aí o juros simples ele usa uma fórmula, né? Qual fórmula? A fórmula que eles usam, que é uma fórmula bem aceita para os alunos, bem tranquila, é essa aqui, ó. J é igual ao capital que eu estou aplicando, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Como é tudo proporcional, divide por 100. Esse dividir por 100 aqui é por causa da porcentagem. Porque a porcentagem, por exemplo, né, eu tenho lá uma taxa de 30%. 30% eu posso colocar em fator. Como é que eu faço para passar para fator de porcentagem? O fator é quando você pega a taxa e divide por 100, certo? Então vai dar quanto aqui? 0,30. Toda fórmula usa o i em fator, as equações usam em fator.
Então o I aqui, ó, ele vale quanto? 0,30, tá vendo? Só que no juros simples você não precisa se preocupar com isso. A própria fórmula ela se encarrega de transformar em fator para você. É por isso que divide por 100 aqui já, ó. Então você pode colocar aqui o valor em porcentagem direto, não tem problema. E ficar ligado também, né? Que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade. Se eu vou usar a taxa em anos, tempo em anos. Se não tiver, a gente vai transformar. E vai transformar usando o quê? A ideia de taxa proporcional. Aí você faz o que for mais fácil, né? Ou transforma o tempo para a unidade da taxa, ou a taxa para a unidade do tempo. Certo? Então esse lance de fator de porcentagem aqui, eu não preciso me preocupar. Eu só fiz para você para justificar por que tem esse 100 aqui de baixo. Certo? Olha só esses simples exemplos para a gente poder aplicar a ideia de juros simples. Vamos lá para esse exemplo aqui. Ó. José realizou um empréstimo de antecipação do seu 13º salário no Banco do Brasil no valor de R$ 2.000, a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Qual o valor pago por José se ele quitou o empréstimo após os 5 meses, quando recebeu o seu 13º, certo? Então é o seguinte, né? Ele recebeu o 13º lá em dezembro ou em não sei qual mês, né? Às vezes paga diferente, né? Mas enfim, o prazo aqui é de 5 meses, correto? Então José vai ficar com esse dinheiro aqui, com R$ 2.000 durante 5 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Né? Esse exemplo aqui ele não impacta para a gente uma coisa real, né? Porque banco usa juros compostos, 10% está muito alta a taxa, né? Mas para exemplificar para a gente, beleza, mas mesmo assim cai por aí, tá? É que eu sou muito exigente com minhas questões. Mas vamos lá. Peguei esse exemplo em algum lugar na internet. Então, ó, ele pegou lá, vamos identificar os valores aqui primeiro. Ele está perguntando para a gente o valor pago. Se ele quer o valor pago, ele quer o montante. Por quê, professor? Montante é o capital que ele pegou emprestado mais os juros. Isso que é montante, é o total capital mais os juros. Os juros aqui a gente vai calcular, a gente não sabe quanto que vale. O capital que ele tomou emprestado foi de quanto? 2.000, certo? A taxa é de 10% ao mês. O tempo que ele ficou, 5 meses. Já observando aqui, a gente percebe, né, que a taxa e o tempo estão corretos, na mesma unidade. Então, eu posso aplicar aquela formulinha. J é igual a CIT sobre 100. Olha aí. Ó. Então, eu vou falar o seguinte. Ó, o J, a gente repete. Quanto é o capital? 2.000, ó, vezes a taxa, que é de 10%, vezes o tempo, 5 meses. Tá vendo? A ideia aqui é muito simples e direta. O que ele quer de você é te cobrar 10% ao mês durante 5 meses. E esse valor não muda. E esse valor não muda a cada mês, ó, sobre 100. Então esse J vai dar quanto para a gente? A gente vai cortar os zeros aqui. 1, 2, 1, 2. Então ficou 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 5 dá quanto? R$ 1.000. Aí, ó. Então R$ 1.000 é os juros. Então esse cara vai estar pagando 2.000, que é o capital que ele pegou emprestado, e mais 1.000 de juros. Então ao final desses 5 meses, ele vai ter que pagar ao banco 3.000. Sacou? Tá feito o problema. Aí, ó, R$ 3.000. O juros simples, por ser proporcional, você poderia muito bem também pensar assim, né? Ah, professor, peraí. 10% de 2.000, ó, 10% de 2.000 é igual a 200. Como ele vai ficar emprestado 5 meses, ele vai pagar de juros 5 vezes 200, que vai dar R$ 1.000. Aí os juros aqui, ó, R$ 1.000, J. Aí você soma com 2.000, que dá um montante, que são os 3.000. Eu só pude aplicar isso aqui dessa forma. Por quê? Porque é juro simples. Nunca faça isso aqui com composto. Porque o juro simples sempre calcula 10% do capital principal, que é 2.000, ou o capital inicial.
Então, todo mês ele vai pagar R$200 de juros. São 5 meses? 5 vezes 200. Só que isso só funciona se for o quê? Juros simples. Beleza? Depois não perde o vídeo do canal aí de juros compostos. Tranquilo? Vou fazer mais uma questão. Essa foi muito simples. Vamos lá. Essa aqui já é uma questão da Unesp, né? Mais bem elaborada. Um certo capital, não falou qual capital, foi aplicado a juros simples durante 8 meses, gerando um montante de 9.600. Esse montante foi novamente aplicado por mais 4 meses, a mesma taxa de juro da aplicação anterior, e gerou R$ 960 de juros. O capital inicialmente aplicado foi de quanto? Bela questão, hein? Eu gosto muito dessas questões que tem aplicação, aí vai para lá, vai para cá. Eu vou fazer uma linha, eu chamo de fluxo de caixa. Olha que legal isso aqui, ó. Fluxo de caixa. Ajuda a entender, organiza o problema. Então aqui, ó, nesse ponto, que é a data de hoje, o cara aplicou um capital. Quanto vale esse capital? Eu não sei. Esse capital aqui eu vou chamar ele de X, ó, capital X. Aí o juros é simples, aplicou durante 8 meses. Então, passados 8 meses, vou colocar aqui, tá? Ó, mais ou menos, ó. Então aqui, 8 meses depois. Após 8 meses, gerou um montante de quanto? 9.600. Então, nessa data aqui, ele tinha 9.600. Esse 9.600 foi reaplicado por mais 4 meses. Ou seja, chegou a 12 meses, né? Porque 8 mais 4, 12 meses. Aí nessa data aqui, ele está me informando que teve um juro de quanto? De 960, certo? Então aqui, nessa data, ele ganhou um juro de 960, que é daqui até aqui, ó, certo? Inclusive a gente pode fazer assim, né? Mais 960 e já colocar aqui o quanto que ele tinha, que é o montante, né? Porque se ele ganhou 960, então eu sei com quanto ele ficou. Não é verdade? Então ele ficou com quanto aqui? 9.600 mais o que ele ganhou vai dar 10.560. Correto? Então é quanto ele teria após um ano aqui. A taxa de aplicação aqui é a mesma da primeira. São duas aplicações, né? Uma de hoje a 8 meses e a outra de 8 meses a 12 meses. Então a taxa é a mesma nos dois. Só que a gente não sabe também quanto que é a taxa. Qual o capital inicialmente aplicado? Olha que baita questão. Você vai descobrir a taxa na segunda parte. Nós temos aqui a primeira parte e a segunda parte. Na primeira parte, eu não tenho o capital e também não tenho a taxa, então fica mais difícil. Então eu vou usar na parte 2. Por quê? Ó, falando da parte 2 aqui, ó, vamos colocar aqui, hein? Falando da aplicação 2. Eu tenho o juro, que é de quanto? 960. Eu tenho o tempo da aplicação 2, que foi 4 meses. E eu tenho o capital. O capital foi de 9.600. A partir do momento que ele fez uma reaplicação nesse capital aqui, ó, ele passa seu capital, correto? Então aqui eu consigo achar a taxa. É verdade, professor. Vamos encontrar a taxa? Então vamos lá, hein? Qual é a formulinha mesmo? J é igual a CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. Quanto que é o J? 960. Qual é o capital? 9.600. A taxa, estou procurando. Qual é o tempo? 4 meses. Certo? Sobre 100. Vou cortar aqui, 2 zeros. Ó. Vou passar agora esse 96 para cá dividindo. Quanto que é 960 dividido por 96? Aqui ficou 4 vezes o I. A pessoa aqui vai dar 10, né? Isso aí. Então, 4i igual a 10. Então, o i para a gente, 2,5, né? Que é 10 por 4. Porcento ao mês. Como você sabe se a taxa é ao mês? Porque eu coloquei o tempo em meses. O tempo não é 4 meses, então a taxa vai sair na mesma unidade. Certo? Então, aqui a gente encontrou a taxa. 2,5% ao mês, ó. Sacou?
Agora, eu vou lá para a aplicação número 1. Aplicação número 1, vou colocar aqui de preto. Calcular o capital. O que eu sei da aplicação número 1? O capital nós chamamos de X. A taxa, acabamos de descobrir, é a mesma taxa, segundo o problema, 2,5% ao mês. E o tempo, né? O tempo é de quanto ali? O tempo é de 8 meses. E a gente sabe o montante. O montante de quanto? 9.600. Olha que questão boa. Então, a formulinha de juros que você vai aplicar aqui vai ser como? J é igual a CIT sobre 100. Professor, mas não tem os juros. Pois é, te comuniquei na questão anterior. O que é o montante? Montante não é o capital mais os juros? Aqui, ó. Isso aqui não é o capital mais os juros? Então, ó, capital mais os juros é de 9.600. Então, o capital nós chamamos de X? Não foi aqui, ó? Botamos X no capital, ó. Então aqui fica X mais J igual a 9.600. Então eu posso falar que os juros para a gente vai ser 9.600 menos X. Olha aí, ó. Os juros, né, é exatamente a somatória com o capital que dá o montante. Então eu posso falar que o montante menos o capital é os juros. Assim a gente fica com apenas uma variável na questão, né, uma incógnita. Então agora a gente vai substituir aqui nessa formulinha. Fazendo a substituição, ó, quanto que é os juros? 9.600 menos X. De quanto que é o capital? X. De quanto que é a taxa? 2,5%. E o tempo? 8 meses. Tudo sobre 100. Aí. Certo? Agora aqui, né, cara? Continha, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar o 100 para cá multiplicando logo. Pode? 100 vezes 9.600 vai dar quanto? Vai dar 960 mil. Botei 2 zeros a mais. Menos 100x. Passei o 100 multiplicando. 8 vezes 2,5 dá quanto? Dá 20. Então aqui ficou 20x. Beleza? Agora eu vou passar esse 100x para o outro lado. Vai ficar 120x. Somou com 20 aqui, ó. E aqui ficou 960 mil. Então agora, quem é meu x? A divisão. 960 mil dividido por 120. Vai no rascunho e divide. Vou cortar o zero aqui. 96 por 12, ó, PAN. 96 por 12 dá quanto? Dá 8. Ah, dá 8? Dá 8. Mais quantos zeros? Mais 3 zeros. Então tá aí. Então o capital que foi aplicado inicialmente, 8 mil. Então ficamos aí com a letra, qual letra? Letra E de helicóptero. Beleza? Ó. Show de bola? Se quiser mais questões como esta, né, você vai clicar aí na listinha que está na descrição do vídeo para fazer mais questões. Tem uma listinha muito boa aí na descrição do vídeo, tá? Sobre juros simples. Você pode fazer e aplicar o que você aprendeu aqui. Fiz uma questão muito simples e uma questão agora muito boa, certo? Então, era isso. Deixa o likezão para nós aí, hein? Fui!